Eu ouço muita gente dizer assim, ai, doutora, eu tenho compulsão por doce. Ou, ai, eu não emagreço porque eu tenho compulsão, tô descontrolada. Mas vocês sabiam que o transtorno de compulsão alimentar é uma doença específica, com critérios? Não é qualquer pessoa que tem essa compulsão alimentar? Hoje no vídeo eu vou te explicar qual é a definição de transtorno de compulsão alimentar e aí você vai meio que desconfiar se você realmente tem uma compulsão alimentar ou se só tem aquela vontade mesmo, aquele desejo de comer um docinho todo dia. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e o meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. De acordo com a OMS, mais ou menos 2,8% da população adulta mundial tem transtorno de compulsão alimentar. E apesar de não ser um critério obrigatório, sobrepeso e obesidade estão muito relacionados com o transtorno de compulsão alimentar. E se a gente for olhar para o outro lado da moeda, até 20% das pessoas com obesidade ou sobrepeso têm a compulsão alimentar. Só que a maioria delas não sabe disso, não é diagnosticada como tal e o tratamento também não é ali direcionado para a compulsão. E o que é, assim, como que é a definição, né? Quais são as características? O transtorno de compulsão alimentar, são episódios recorrentes de uma ingestão de calorias grande em um curto espaço de tempo, muito associado com impulsividade, então você nem pensa e aí quando vê já assim devorou um bolo inteiro ou vários sanduíches, então realmente é uma coisa que você não pensa, não necessariamente está com fome naquele momento, então é uma perda de controle, um impulso que você não consegue controlar. E na maioria das vezes vem uma sensação de culpa muito grande depois que você vê que comeu aquilo tudo e nem precisava. E esse comportamento assim compulsivo pode levar, na maioria das vezes leva a uma ingestão muito grande de calorias, que excede ali o que você comeria num dia normal e acaba gerando o sobrepeso e a obesidade. Para a gente diagnosticar esse transtorno de compulsão alimentar, você precisa atender 3 critérios específicos. O primeiro deles é comer quantidades de calorias muito maior do que as outras pessoas são acostumadas ali a ingerir num espaço curto de tempo, em média ali em menos de 2 horas. E essa frequência tem que ser por no mínimo uma vez por semana nos últimos 3 meses, então tem que ser episódios recorrentes. Se aconteceu só uma vez, não quer dizer que você esteja classificado com esse transtorno. E a terceira característica, né, que é um critério diagnóstico, é a falta de controle. Uma sensação realmente que você não consegue parar, mesmo que você queira. Às vezes você tá ali na metade do combo de fast food, às vezes você até pensa em parar, mas não consegue. Então essa sensação de falta de controle também está sempre presente. Algumas características bem marcantes que acontecem nessas pessoas que têm o transtorno de compulsão alimentar é o hábito de comer escondido. Depois que todo mundo já jantou, depois que, sei lá, todo mundo já foi dormir, você vai lá e come uma quantidade grande ali de comida. Ou se não, tá na rua, passa em algum lugar no seu caminho, come alguma coisa ali no carro mesmo para ninguém ver que você estava comendo. Uma outra coisa que acontece também é ficar o dia inteiro sem comer, como se você realmente não tivesse necessidade de comida e aí no fim do dia descontrola e come mais do que você teria comido em 3 refeições durante o dia. E esse horário aí de fim do dia, ele é bem comum de acontecer a maioria dos episódios de compulsão. Uma outra coisa que acontece é que os episódios de compulsão, eles vêm com, às vezes, um gatilho específico, um dia mais cansativo, mais estressante, ou uma tristeza que você passou durante um dia. Então, a questão do seu humor se relaciona muito com o dia que você vai ter ou não uma compulsão. O maior problema do transtorno de compulsão alimentar é a falta de diagnóstico.
Então, às vezes você vai num nutricionista, num endócrino ou em algum outro médico querendo fazer um tratamento para perder peso, e se a pessoa não fizer as perguntas certas, não tiver uma conversa mais prolongada com você, ela só vai te passar uma dieta normal, uma restrição calórica normal, e isso pode fazer piorar o seu quadro. Por quê? Dietas muito restritivas, principalmente com alguns nutricionistas ou médicos mais rigorosos, vão fazer com que os seus episódios de compulsão fiquem cada vez mais graves e maiores. Porque passar muito tempo sem comer ou comer muito pouquinho vai condicionar seu cérebro a aumentar a impulsividade e a aumentar a compulsão. A forma correta de fazer o tratamento da compulsão alimentar é colocar em primeiro lugar a sua saúde mental. Então, o psiquiatra, o psicólogo e um nutricionista com abordagem comportamental vão ser essenciais para o seu tratamento. Você vai aprender a ter uma relação melhor com a comida, vai aprender a identificar os seus sentimentos, o que leva ali a você a ter esse episódio de compulsão, e dessa forma você vai conseguir melhorar a compulsão e, consequentemente, melhorar o peso. Não tem como fazer um tratamento separado do outro. A medicação, o remédio, pode ser indicado em muitos dos casos, principalmente quando tem uma classificação de transtorno moderado ou grave, mas algumas pessoas não vão precisar de remédio, vão tratar ali só com a terapia e com a nutricionista comportamental. No caso de necessidade de remédio, a gente tem aprovado o uso do Junev, e que é off-label, mas que tem um resultado muito bom também, é o topiramato. Medicações para a obesidade, como o Ozempic, Saxenda, eles podem ser usados, mas não devem ser a principal escolha, a primeira opção ali de tratamento, porque se não tiver um controle do impulso, não adianta nada você estar sem apetite. Então pode ser que usando um Ozempic prescrito por alguém que nem sabe que você tem compulsão, pode até ser que você perca peso, mas assim que você parar e não tiver tratado a compulsão, pode ser que reganhe o peso muito rápido. Isso eu já vi com vários pacientes que chegam, já usaram o Ozempic trocentas vezes, nunca trataram a compulsão, nunca trataram a relação com a comida, nunca trataram a culpa e a impulsividade, e aí só tomaram um remédio que reduz o apetite. Nesse caso, não vai ser a primeira escolha nem a melhor opção. O endocrinologista pode ajudar muito nesses casos também, porque vai avaliar o metabolismo, vai avaliar a questão da perda, do ganho de peso, mas tomem muito cuidado em escolher alguém que esteja preparado para fazer o diagnóstico e o tratamento correto e não apenas passar um remédio para perder peso. Concluindo, se você acha que você se encaixa em algum desses sintomas que eu falei, se você tem um descontrole, um impulso muito grande quando vai comer alguma coisa, ou se sente muito culpado quando faz uma alimentação ali mais calórica, procure tratamento, busque ajuda. O transtorno de compulsão alimentar gera um sofrimento muito grande na pessoa, e as consequências vão muito além do ganho de peso, das questões metabólicas. A saúde mental é primordial nesses casos. Se você gostou desse vídeo, dá um like, encaminha para alguém que você acha que está passando por esse tipo de sofrimento. Se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo, e ative as notificações. Muito obrigada e até o próximo vídeo.